No vídeo de hoje a gente vai falar de uma comédia romântica que acabou de chegar na Netflix e que eu acho que já se tornou a minha favorita de toda a minha vida. Sempre tive muita dificuldade de falar, tipo assim, essa é a minha comédia romântica favorita, porque a real é que eu cresci assistindo comédias românticas, então eu tenho muito carinho por muitos filmes de comédia romântica e eu tenho uma relação, assim, de ficar reassistindo, voltando pra essas histórias, assim, que eu amo tanto. Um desses exemplos é A Nova Cinderela, que é um filme que eu sou apaixonada até hoje. Acho que pode ser classificada também como comédia romântica, inclusive recentemente eu falei aqui no canal e vocês amaram, e eu amei que vocês amaram, porque, assim, de longe era um dos filmes, assim, que eu mais assisti na minha vida e que eu sempre volto a reassistir, porque é lindo, eu gosto muito desse filme e me marcou muito na minha vida inteira. Só que quando eu penso em comédias românticas, assim, mais adultas, né, porque A Nova Cinderela é mais juvenil ali, eu sempre tive muita dificuldade, assim, de dizer qual era a minha. Eu sempre respondia simplesmente acontece, porque é um filme, assim, que me marcou e que eu vivo reassistindo, que é lindo, que é maravilhoso. Só que, por incrível que pareça, eu assisti esse novo filme com a Sofia Carson e eu simplesmente eu não consigo parar de pensar nesse filme. Eu o tempo todo quero voltar e reassistir. E eu acho que eu encontrei um novo favorito, galera. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ele, porque esse filme mudou a minha vida. É bizarro dizer isso, mas é a realidade. A vida é linda, é bagunçada, é complicada e às vezes não fica do jeito que você acha que deveria ficar. O filme conta pra gente a história da Alex, né, que é a nossa protagonista, é feita ali pela Sofia Carson. E a Alex, ela tá passando por um período de vida onde ela está se sentindo perdida, apesar de não querer admitir isso. E apesar de ser confrontada ali pra mãe que fala que sente que ela tá perdida, e a Alex tá meio que nesse processo de negação. Não, eu não tô perdida, não, eu não tô num buraco, não, eu não tô nessa situação, eu tô ótima, minha vida tá ótima, tá tudo bem. Ela tá muito nesse estágio de negação, mas ela já, tipo, tá se afastando da família, tá se afastando dos amigos, não tá mais correndo atrás das perspectivas dela, das coisas que ela antes queria fazer. Ela tá basicamente se acomodando, ela tá basicamente se entregando à zona de conforto dela e a ficar na zona de conforto dela e seguir aquele lema do deixa a vida me levar, realmente. Já na primeira cena, a gente já vê ali a Alex indo então pro chá de bebê da cunhada dela. Chegando lá, antes de entrar, ela e o namorado já ficam, tipo, ensaiando as coisas que eles sabem que vão escutar, tipo, por que vocês não moram juntos? Por que que ele trabalha numa loja de CD? Por que que você parou de dar aula? Se referindo a ela, porque ela era professora. Por que não terminou a faculdade? Por que não terminou a faculdade? Eu sou um cara do mundo. Eu aprendo vivendo, sacou? Você adora esse em mim. E aí, basicamente, a gente sabe que tem um grande conflito ali nessa família, e depois a gente vai entender que, na verdade, é por causa de tudo isso que eu falei pra vocês. A Alex, ela se sente perdida, a Alex, ela quis escolher as coisas mais confortáveis pra fazer, pra ela não ter que lidar com a dor, não ter que lidar com a decepção. E desde o início a gente já percebe isso na personagem, principalmente numa das primeiras cenas, que é ela e a mãe deitada na cama, e elas têm uma conversa ali, gente, que naquele momento aquele filme me ganhou. E eu fiquei tipo assim, cara, isso daqui vai se tornar o meu filme favorito da vida. Naquele momento eu soube e, tipo assim, foi lindo. Não o favorito da vida, porque eu ainda tenho um favorito da vida, que é o Rei do Show, que eu sempre falo pra vocês, mas definitivamente a minha comédia romântica favorita se tornou ali naquele momento. E essa cena é muito linda. Eu quero colocar um trechinho pra vocês, mas antes eu vou explicar o contexto dessa cena. Basicamente, mãe e filha vão ali ter uma conversa e a mãe fala pra ela: eu tô sentindo que você tá perdida. Que você se sente perdida. E ela ainda tá naquele estágio de negar, de tipo assim, não, eu não me sinto perdida. Eu tenho um namorado legal, eu tenho um emprego legal. Porque a mãe da Alex, ela tem uma loja, né? Ela tem uma empresa, uma marca de cosméticos. E ela deu um emprego pra Alex nessa empresa. Então ela fala, eu tenho um emprego legal, eu tenho um namorado legal e tudo mais. E aí a mãe dela fala, tudo bem, você é boa nisso, mas essa não é a sua paixão. É muito legal essa parte que ela fala sobre isso. Que eu achei que eu era boa, né? Você é muito boa. Não é quem você é. Essa não é a sua paixão. E aí é nesse momento que a Alex vai, tipo, falar pra ela, né? Mas paixão é algo superestimado, é algo que nunca dura e é extremamente cansativo lidar com a paixão e tudo mais. Depois disso, depois desse momento que ela fala isso, ela fala algo sobre a nossa geração, que, tipo, a geração atual, que é algo tão. Assim, me acertou em cheio, sabe? Eu vou deixar a cena pra vocês, porque eu acho que eu falando não vai ter o mesmo impacto do que eu senti assistindo. Não é essa a sina da minha geração? Baixar as expectativas e abrir mão de sonhos infantis? Foi quando eu ouvi ela falar isso que o filme me ganhou, assim, completamente, porque eu sinto que a nossa geração, e uma geração anterior à nossa também, teve muito essa questão de, tipo, você se desapegar de gostos e sonhos infantis, como se determinados sonhos, determinadas coisas que você quer conquistar, não
fossem condizentes com a sua idade. E por causa dessa pressão, né, da sociedade, das pessoas ao nosso redor, que muitos sonhos são enterrados e que muitas pessoas vivem no automático, porque aquilo que sonham em fazer é besta, não é bom o suficiente. Naquele momento, assim, galera, eu falei, cara, é isso, esse filme, ele tem um potencial. Eu falei isso no Instagram, inclusive, se você não me segue lá pelo Instagram, porque sempre que eu tô assistindo uma coisa nova, eu compartilho lá com vocês. E eu falei lá no Instagram, cara, esse filme, ele tem um potencial muito grande de me fazer chorar, e dito e feito, gente, eu chorei que nem uma criança. E se tornou a minha comédia romântica favorita, assim, é bizarro o quanto que ele fala justamente sobre esse sentimento de que quando você passa ali, né, da adolescência pra vida adulta, quando você é um novo adulto e tal, você tem essa sensação de que algumas coisas que você gosta de fazer, que você quer fazer, não são boas o suficiente, são coisas infantis, e você acaba enterrando muitos desses sonhos dentro de você e vivendo no automático. E é exatamente nesse momento de vida que a Alex tá, de viver no automático, de escolher aquilo que é mais confortável, e a trajetória dela vai ser sobre isso. Apesar de ser uma comédia romântica que tem um romance muito lindo que acontece ali, a trajetória da Alex não é sobre isso. O romance é consequência de uma vida que ela vai resolver e que ela vai estar bem consigo mesma, e aí o romance vai acontecer de verdade. Então, é simplesmente genial. Esse filme, assim, ele me causou muitas emoções e eu espero ser breve falando dele, porque eu não quero fazer um vídeo aqui de 1 hora falando, mas olha, eu garanto pra vocês que se vocês deixassem, eu faria, porque realmente, assim, foi um filme que me impactou muito. Mas aí, basicamente, a gente descobre também nessa cena que a mãe da Alex tá doente novamente. Pelo que eu entendi, ela já tinha tido câncer, já tinha se curado e a doença volta. Pelo menos é o que dá a entender ali, o que eu entendi, pelo menos no filme. E tem uma transição que eu acho tão genial, tão bonita, porque esse momento, assim, dela com a filha, né, delas duas juntas ali, elas têm, assim, uma conversa muito de acolhimento, uma conversa muito calorosa, de se abraçarem, de se cuidarem. E o tom da cena é muito, tipo, meio amarelo, assim, meio solar, sabe? Mas ao mesmo tempo meio escuro, porque, tipo, tem aquele aconchego, tem aquele, tipo, aquele acolhimento, mas tem a dor também de entender que a mãe dela não quer mais fazer tratamento, porque ela até fala em um momento ali, que ela fala que ela tá cansada de curas que são mais pesadas que a própria doença, né? E muitas pessoas que tratam câncer relatam isso, né? Que é muito pesado o processo de se tratar e tudo mais. Enfim, tem esse momento ali delas duas, e aí tem uma transição delas abraçadas pra ela sozinha. E aí você vê que a cena fica super azul, fica mais clara, porque tá de dia ali, só que fica muito azul, triste, tu sente isso na cena. Eu acho assim, super, tipo, muito bem feito, sabe? Muito, 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 muito bom. Na hora que eu assisti isso, eu senti a, a energia do ambiente, assim, da cena mudar, e eu fiquei apaixonada. Enfim, a mãe dela acaba falecendo, né? É o que mostra ali essa transição delas juntas pra ela sozinha. Alguns anos se passaram desde que isso aconteceu. Pelo que eu imagino, seja, na verdade, assim, quase 2 anos, mas não exatamente 2 anos, porque, como eu falei pra vocês, o filme começa com o baby chá da cunhada dela. E quando amanhece ali, que ela tá sozinha, que a mãe morreu, a cunhada dela entra com a bebezinha no colo, que deve ter no máximo 1 ano. Então, assim, acho que até menos. Então, por isso que eu digo que eu acho que foi ali, tipo, cerca de 1 ano, um pouquinho mais. Enfim, a gente descobre que nesse período a Alex, ela foi morar com o namorado, até então seria algo provisório, só até ela encontrar um lugar pra ela morar, só que ela acabou se acomodando nisso também, porque a mãe dela ficou doente, ela foi priorizando outras coisas, enfim, nunca deixou de namorar com ele, continuou ali com ele, mas ela tá nesse dilema de não saber se realmente ama esse cara, e a gente já volta nesse tópico aqui, porque a gente precisa focar no que realmente importa aqui nesse filme, que não é o romance, e sim a trajetória da nossa protagonista. Essa cena onde eles estão ali todos reunidos numa espécie... É como se fosse um velório, mas não é exatamente um velório, porque já faz 1 semana que a mãe dela morreu. Então, eu acredito que aquilo ali seja meio que a missa de 7º dia ali da mãe dela. O filme não vai se aprofundar muito nisso, mas o que importa é que a mãe dela faleceu. E eles vão, então, todos os irmãos ali, é a Alex e mais 2 irmãos, o Lucas e o Julian. Acho que eu não falei os nomes errados, espero não ter falado errado, mas enfim. Eles vão então para a leitura do testamento junto com as esposas deles e a Alex juntos ali, todos no mesmo carro. Eles estão ali na expectativa de como que vai ser. Isso porque os irmãos acreditam que a empresa que a mãe construiu vai ficar para Alex e a Alex vai cuidar da empresa. Só que chegando lá não é isso que acontece. Na verdade, a empresa fica para cunhada da Alex, né, que é ali a esposa do Julian. Como é que é? Ela determinou que as partes que sobraram da Rose Cosmetics irão para sua cunhada, Catherine. Ela que vai ficar gerindo ali a empresa, e inclusive uma das coisas que a mãe pede, que deixa no testamento, é que ela demita a chefe de marketing. Acho que esse é o cargo que, no caso, é o cargo que a Alex ocupava. E ela fica muito assim, sem entender por que a mãe fez isso, por que, primeiro, ela não deixou a empresa pra ela, porque ela achava que a empresa ia ficar pra ela, e por que ela não, por que ela fez
a cunhada demitir ela. E aí, o rapaz que tá responsável ali pelo testamento, né, o testamenteiro da mãe da Alex, ele é o Brad, ele vai ser um personagem muito importante aqui, muito querido e, assim, muito essencial pra toda a trajetória dessa personagem. Ele vai falar pra ela que ela vai poder resgatar a herança dela futuramente, mas tem um asterisco, tem uma condição pra ela poder resgatar a herança dela e ele vai precisar falar com ela a sós. Basicamente, a herança fica dividida entre o Julian, que recebe uns negócios lá, umas obras, alguma coisa assim de Platão, não entendi exatamente o que ele ganha, mas ele fica com aquilo. Para o Julian, eu deixo minha edição da Loeb das obras de Platão. O outro filho, na verdade, não recebe nada porque ela deixa uma obra muito bonita pra esposa dele. Ela fala assim, a obra fica pra Zoe e ela pode dividir com o Lucas, que no caso é o filho dela, né? Se ele nunca a deixar. É muito bonitinho e aí, enfim, tem isso. E a casa, até então, ela só pede que eles não mexam na casa e mantenham a casa. E a Alex não fica com nada e ainda é demitida. Então, assim, você já imaginou como que tá a cabeça da personagem. Ela tá me demitindo do túmulo? Não tem nenhuma lei ou alguma coisa contra isso? Ela vai, então, conversar ali com o advogado. Ela tá pistola da vida. Inclusive, assim, tem momentos deles dois, umas alfinetadas assim que eles dão um no outro, que eu me acabei de rir, gente, porque eles são assim, a dinâmica deles no início é muito engraçada. Eu Trabalha tenho com esse tipo feito de planejamento patrimonial nesse escritório já faz 3 anos. 3 anos, uau! Então você deve ser o rei da Suprema Corte. Ah, claro, muito obrigado, eu te agradeço. Eu sinto que esse filme ele é meio um enemies to friends to lovers, que eu acho maravilhoso. Enfim, ela tá super zangada, tipo assim, cara, como assim? Ela era super próxima de mim, como que ela, tipo assim, não deixa nada pra mim? E ela até fala, tipo, eu sei que tá parecendo que eu tô só focada no dinheiro, mas não é isso. E aí a Alex expõe pra ele o que ela tá sentindo. E, gente, nossa, dói meu coração nessa cena, assim, que ela se abre e ela fala o que tá passando na cabeça dela, sabe? Eu só queria a cama velha e barulhenta de ferro pra eu poder deitar e me encolher ali. Só pra eu fingir que ela ainda tava comigo. Enfim, ele entrega pra ela um envelope que explica ali o que ela tem que fazer. E ele pede que ela abra sozinha, porque era desejo da mãe dela que ela visse tudo sozinha e lidasse ali tudo sozinha e tal. Ela vai pra casa, ela assiste o que tem ali dentro, porque é um DVD. E nesse DVD é basicamente um recado da mãe dela falando que encontrou uma lista que ela fez, que é a lista da minha vida. Que é basicamente coisas que a Alex escreveu uma vez, quando tinha 13 anos, que eram coisas que ela queria fazer na vida dela. Então ela queria se tornar uma ótima professora, ela queria ajudar as pessoas, ela queria se resolver com o pai dela. Isso porque tem uma coisa assim mal resolvida entre a Alex e o pai, porque ela sente que o pai, tipo, não gosta muito dela, que o pai nunca se deu muito bem com ela e que ele sempre preferiu os filhos, né, os homens, e ela se sentia excluída. Então ela tem essa questão com o pai dela, principalmente depois do divórcio dos pais, onde ela achou que o pai abandonou a mãe dela. Então assim, ela tem muitas mágoas em relação ao pai dela. E isso é uma das questões ali que ela vai lidar no decorrer do filme. E aí, basicamente, a mãe fala que quando ela viu aquela lista, ela achou lindo, porque ela falou que eram tantos objetivos ali que a Alex tinha e tudo mais, e que a preocupação dela é que a Alex não tenha tido outros objetivos para substituir aqueles. Que ela sabe que a Alex mudou, que a Alex não é mais aquela pessoa que escreveu aquela lista, mas que a preocupação dela é que a Alex não tenha mais outras perspectivas, outras coisas que ela queira realizar. Eu não sei se você substituiu isso com alguma coisa. Eu não sei, você desistiu dos seus sonhos e das suas ambições? E aí, basicamente, a mãe dela vai deixar uma missão que é cumprir todos os itens da lista. Ela vai ter que fazer todos eles. E toda vez que ela concluir um dos itens, ela ganha um novo DVD do Brad, né, do advogado, onde vão ter recados ali, mensagens da mãe dela pra ela. Gente, muito fofinho. Eu quero que saiba como você é incrível. Eu quero que você viva uma vida plena. Enfim, como eu falei pra vocês, a Alex tem um namorado e tal, e ela ainda tá em dúvida se ela ama realmente ele ou não. E a cunhada dela conta pra ela sobre o teste do amor verdadeiro que a mãe dela, né, a mãe da Alex, ensinou pra ela. E ela fala assim, são 4 perguntas que você tem que se fazer. Se você disser sim pra todas essas perguntas, você tá indo no caminho certo. Talvez ele seja o cara. Você pode contar pra ele tudo o que quiser. Segunda, ele é gentil. Terceira, ele te ajuda a virar a melhor versão de si mesmo. Quarta, você imagina ele como pai dos seus filhos? E aí ela começa a refletir sobre isso, e refletir sobre o relacionamento dela, ela até chega a conversar com o namorado dela, mas é naquele momento que ela percebe que, cara, ela tá só perdendo tempo com aquele cara, e eles terminam. Alex, para, vai! Você tá exagerando demais!
Sobe aqui, vamos conversar sobre isso. E ela então decide embarcar nessa jornada de poder realizar tudo da lista dela. Eu não vou entrar aqui nos critérios certinho, bonitinho, um por um de tudo que acontece, gente. Porque, assim, esse filme, ele é aquele que, mesmo que eu conte tudo aqui, a trajetória dele, a mensagem dele não é sobre isso. É sobre você assistir, entender e sentir o que ela tá sentindo. Então, eu contando aqui pra vocês, eu sinto que, tipo, não vai fazer muito sentido. Eu quero muito que você assista esse filme. Então, assim, eu não vou falar passo por passo o que é cada uma das missões ali dela, mas basicamente vou falar pontos chaves da história que mexeram comigo e que eu queria compartilhar com vocês. Em um dos momentos, ela cumpre um desafio lá, um desejo dela, que era de fazer um show de stand-up, né, stand-up comedy. E ela cumpre, e aí ela recebe o DVD da mãe dela, né, falando. E a mãe dela fala que, tipo assim, o que aconteceu com você? Você era uma pessoa tão corajosa, você era uma pessoa, sabe, tipo, tinha atitude para as coisas, e ela começa a refletir sobre isso, sabe? Que talvez a vida tenha acontecido e, de certa forma, tenha matado isso nela, sabe? E aí a mãe dela fala isso aqui, que tipo, cara, isso é muito verdadeiro, e eu já citei isso no início desse vídeo, mas eu vou deixar esse trechinho do que a mãe dela fala. Gente, de verdade, eu estou considerando sempre assistir os vídeos que a mãe dela deixou pra mim, porque assim, ela tem umas análises e uns conselhos e umas coisas assim que ela fala que são muito fortes. Lentamente se acomodando com o que era seguro e menos doloroso. Mas, filha, se acomodar nunca vai fazer o medo e a dor irem embora. Ai, gente, de verdade, é lindinho demais, porque é isso, né? A vida é sobre isso, é sobre a gente correr risco, é sobre a gente ter que lidar com a dor às vezes, mas quando a gente se acomoda, a gente se enfia num buraco, a gente deixa de viver. É isso que a Alex demora muito a entender, que o fato dela escolher o mais seguro e o mais tranquilo e o que tem menos probabilidade de dar ruim, pode até ser seguro num sentido, mas ela deixa de viver a vida dela. Então, assim, gente, de verdade, que filme, que filme. Num determinado momento da história, a Alex descobre que o pai que criou ela, na verdade, não é o pai biológico dela. Isso porque a mãe dela se envolveu com outro homem, engravidou dela, e para tentar salvar o casamento, o pai dela que criou ela e a mãe dela entraram no acordo de não contar isso, nem para ela, nem para os irmãos. Então, eles seguem com o casamento e tudo mais, mas depois eles não conseguem, acabam se separando e tal. E agora, nesse momento, ela descobre, então, que ela não é filha dele, ela vai atrás de descobrir quem é o pai dela, ela conhece o pai dela, e eles estão super bem ali de começo e marcam de no dia seguinte se encontrarem, e ele nem aparece. Então, ela tem ali aquela decepção, esse sentimento de rejeição, de, mais uma vez, uma rejeição, ela já se sentia rejeitada pelo pai que criou e agora pelo pai biológico também. E nesse momento, né, que ela vai encontrar esse pai biológico, eles vão pra outra cidade e vai ela e o Brad e a namorada do Brad. Só que num determinado momento a namorada termina com ele porque percebe que ele gosta da Alex. E acaba que naquela mesma noite que eles vão encontrar o pai dela, eles acabam ficando juntos pela primeira vez. E só depois ela vai descobrir, né, que na verdade eles terminaram, que eles brigaram por causa dela. E numa conversa que eles têm ali, é uma conversa assim que eu acho muito bonita quando eles voltam já da viagem, que ele fala algo, gente, pra ela, que, tipo assim, não é um eu te amo, mas é quase isso. Que ele fala basicamente que, às vezes, ela fala como se tivesse alguma coisa de errada com ela, mas que não tem nada de errado com ela. E, de verdade, eu vou deixar a cena pra vocês, porque é tão bonita, eu me emocionei tanto, e naquele momento, assim, eu me apaixonei pelo casal, sabe? Você é tão esperta e linda e cheia de vida e... Toda vez que eu te vejo, você me surpreende. Só que ali eles acabam brigando e tal, porque em todo esse período aí, nessa trajetória da Alex, ela acabou conhecendo outro cara, que é o Garrett, que o Brad também conhece. E ela, tipo, eles brigaram porque ele, tipo assim, o Garrett, ele é aquele cara que, tipo, ele se sente melhor que os outros, sabe? Então ele sente que, tipo, os teus amigos só têm conversas fúteis, tipo assim, eles ficam conversando sobre nada. Aquelas pessoas prepotentes, gente, vamos combinar aqui? Que basicamente, tipo, ele se sentiu incomodado porque ele sempre queria que ela tivesse só nas coisas que ele frequentava e ela falou que isso incomodava, então ele topou participar de um jantar com os amigos dela, mas ele se sentiu super incomodado, porque, tipo assim, porque os teus amigos, eles ficam falando nada com nada, é só besteira, basicamente como se fosse só coisa fútil, sabe? E aí, basicamente, eles brigam porque o Brad fala pra ela que, tipo, cara, eu sinto que você tá com ele só pra ter algum tipo de aprovação. E quando ele fala isso, o filme, ele não aprofunda tanto isso, mas eu senti que é justamente aquela coisa que eu falei pra vocês, sabe? Quando você tem determinados sonhos que parecem infantis demais ou que não são bons o suficiente, mas aí ela ia estar com um cara que é, tipo assim, nossa, um cara muito incrível naquilo que ele faz, um cara que tem, assim, um certo status. Então, tipo, eu entendi o que o texto quis passar com isso, e não foi tão aprofundado, mas é que o Brad
alerta pra ela que talvez ela queira esse cara pra ela ter uma certa aprovação de que, nossa, olha o cara que eu tô, ele é super sério, ele tem um trabalho incrível, ele é um homenzão, assim, sabe? Enquanto que, na verdade, ele não era compatível com ela. E eu acho que você precisa de uma validação, não sei, mesmo depois de tudo que você tá fez, tão cheio desde de que a si, sua mãe morreu. falando o que eu quero pra viver a minha vida. Ah, é o Garrett que faz isso. Então, esse momento, assim, da briga dela com o Brad é muito doloroso, mas eu entendo o que ele quis dizer com o que ele disse, só que a forma que ele disse magoa ela, então ela sai dali. E quando ela entra, assim, no apartamento dela, o Garrett tá esperando ela ali. E aí eles conversam, ele é honesto, falando que, eu me senti incomodada por causa dos teus amigos, e falou. E aí ele fala assim, só que eu fiquei sentindo a tua falta. E aí eu percebi que a gente vai conseguir. Que eu consigo fazer isso. É algo assim que eu fico, caraca, é muito bizarro ouvir isso dele, porque, tipo, em alguns contextos você quer que um cara que vai se relacionar com você, ele esteja disposto a fazer essa relação dar certo. Só que a partir do momento que ele tem que se esforçar pra gostar de você, porque os seus amigos talvez não sejam bons o suficiente pra ele, tipo assim, incomoda. E é isso que ela responde pra ele, tipo assim, os meus amigos, tudo isso que tu tá achando ruim, eles são são o que fazem de mim eu. Basicamente isso que ela responde. Meus amigos, os livros que eu leio, eles são eu, Garrett. Isso tudo sou eu. Tá tudo bem uma pessoa se esforçar pra estar na tua vida, mas ela tem que se esforçar pra gostar de partes de você que fazem de você quem você é. Você nunca vai ser amado genuinamente por uma pessoa desse tipo. E nossa, essa cena, assim, gente, de verdade, é muito difícil fazer um vídeo curto quando esse filme tem tantos pedacinhos de coisas que a gente pode debater e de verdade, melhor filme, melhor comédia romântica que eu já assisti na minha vida. Muito, muito bom. E aí, basicamente, tem um momento ali que a Alex rasga a lista e dá a entender pra gente que ela não vai mais fazer a lista. Só que é então que um dos irmãos dela chama ela até a casa pra fazer alguma coisa e chegando lá, ele preparou meio que um acampamento, assim, pra eles assistirem a lua cheia juntos. E é quando ela retoma, então, a lista. E nesse momento ela tem um momento de conexão com os irmãos que é muito bonito. Porque ela fala que, tipo, ela sempre se sentia excluída, que ela se sentia menos e tal em relação ao pai. E é nesse momento que ela percebe que os irmãos e o pai também sentiam isso em relação a ela e a mãe. Porque elas tinham uma relação, uma amizade que eles não tinham com a mãe. E que, tipo, eles queriam fazer parte, mas tinha piadinhas internas, tinha uma relação, uma cumplicidade, assim, que era só delas. Então, a mesma coisa que ela sentia em relação aos irmãos e ao pai era o que eles sentiam em relação a ela e a mãe. Então é naquele momento assim que ela entende os irmãos também. E eles meio que se reconectam. Ai, gente, é muito lindo, é muito bonitinho. E aí ela volta a cumprir as coisas da lista, até que ela procura, então, um advogado para poder falar, né? Já passou o tempo, ela tinha até o ano novo para poder cumprir a lista. E quando ela vai procurar um advogado, ela descobre que não é mais o Brad que tá cuidando disso, que na verdade é o advogado mesmo, que já tratava das coisas da família. Ela fica meio assim e explica para ele, né, que é o Sr. Sullivan, que ela não conseguiu cumprir tudo da lista, né, e ela até fala que ela acha que o amor verdadeiro não é pra ela, alguma coisa assim. Eu vou colocar a cena pra vocês, que é bonitinha. Parece que o amor verdadeiro continua fugindo de mim. O amor verdadeiro é foda. Pergunta pras minhas ex-esposas. E aí, basicamente, o Sr. Sullivan fala que ele entende que a mãe dela também entendia, e que ela falou que, tipo, o amor, né, você encontrar o amor verdadeiro é muito complicado, principalmente quando você tem uma data pra isso. Então, a mãe nunca quis que ela fosse obrigada a encontrar o amor verdadeiro nesse período, então ela vai ganhar a herança, sim, e vai ganhar a última fita, né, o último DVD que a mãe deixou. A casa? Era desde o começo. Quando ela assiste o DVD da mãe, é tão bonito, porque ela fala, agora você tem um recomeço. Ai, gente, é muito lindinho. E ser a sua mãe tem sido a alegria da minha vida. E agora você tem um recomeço. E aí, depois disso, ela deixa, assim, uma mensagem pra vida da Alex, que eu acho que serve pra vida de todo mundo, e que, de verdade, é algo que eu sempre vou revisitar, porque esse filme me marcou muito. Eu vou deixar esse trechinho aqui pra vocês, porque é muito bonito que a mãe dela encerra falando. A vida é linda, é bagunçada, é complicada, e às vezes não fica do jeito que você acha que deveria ficar, e não tem problema. Continue em frente. E tenha coragem. E aí, no final desse vídeo, a Alex aparece no vídeo, porque ela foi deixar um chá pra mãe dela. E elas se abraçam. E aí a Alex fica assistindo o vídeo delas abraçadas e tal. Ai, gente, é lindo demais. E em um dos momentos ali, final, ela fala pra Alex sobre o amor verdadeiro. Eu nunca entendi muito bem. Eu nunca, tipo, lidei muito bem. Mas o que eu sei e que eu posso deixar pra você é que vale a pena lutar pelo amor. E é aí que a Alex decide, então, ir atrás do Brad. Ai, gente, muito lindo. Vai Mas eu rolar, nem sim. falei que eu queria ser sua amiga.
Tá bom. Então tá resolvido. Boa noite. Eu quero ser mais que isso. E ela fala que ela precisava se perguntar 4 coisas antes de saber que realmente quer estar com ele. E aí ela lê as perguntas pra ele. Ele é gentil? E ela fala, sim, você é gentil e tudo mais, desde o início. Aí depois ela fala, ele faz você se tornar a melhor versão de você. E aí, tipo, ela vai respondendo sim pra todas as perguntas, que ela pode ser sincera com ele, né, que é outra pergunta. Só que quando chega na última pergunta, que é se ela imagina ele como pai dos filhos dela, ela lê assim, ela fala, não importa o que que é, mas a resposta é sim, são 4 de 4. Ai, e assim, eu particularmente prefiro comédias românticas onde o cara se declara. Mas, nesse filme, é tudo tão construído de uma forma que o protagonismo é muito dela, entendeu? Eu acho que não faria sentido ser ele a ir atrás. Porque ele já deixou muito claro, desde aquela cena que eu coloquei pra vocês, que ele praticamente diz que ama ela sem dizer, entendeu? Então, acho que faz muito sentido, esse encerramento ser ela que vai atrás e ela respondendo as perguntas pra ele. Gente, que coisa mais linda! E assim, já sabem, né? Agora, galera, a questão é encontrar alguém que você responda sim pra todas as perguntas. E, de verdade, que filme lindo, que experiência maravilhosa, que jornada emocionante. Esse filme me marcou, me tocou assim de uma forma que eu não imaginava. Eu chorei muito, eu me emocionei muito. É um filme que eu sempre vou voltar a assistir, que eu sempre vou voltar a visitar e que é uma mensagem que eu quero que fique muito viva em mim e em você que está assistindo esse vídeo também. Que a gente não enterre os nossos sonhos pelas coisas que os outros vão pensar. Que a gente possa sempre se permitir ter um recomeço, que a gente possa sempre se permitir sonhar, mesmo que as pessoas podem achar que essas coisas sejam bestas, mas que a gente seja honesto com quem a gente é. Enfim, gente, que experiência gostosa. Espero que você tenha gostado desse vídeo, o tanto quanto eu gostei desse filme. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!